Graças a Deus, irmãos. Amém. Só tem uma palavra de oração breve, a gente também vai ser bem breve aqui, aproveitando a oportunidade. Senhor, nós te damos graças por nos reunirmos diante da Tua presença, neste lugar, poder sentir que o Senhor está presente, cuidando de nós, nos abençoando, e nós sempre dependentes do Senhor, abençoando aqueles que têm procurado também os Teus filhos para ser abençoados, através dessa fé que professamos apenas no Senhor. Por ser conosco também nesses breves minutos que vamos falar da Tua Palavra, nós te bendizemos. Amém. Amém. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Coloquei até os versículos aqui que eu queria só dizer alguma coisa bem breve, né? E devolver a palavra que a nós foi confiada. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. A gente poderia intitular aí o único mediador. Diz a Bíblia Sagrada: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então, com base nesse pequeno versículo aqui, nós vamos ver que o Evangelho de João, ele concorda com a declaração de Paulo, citada aí, do único mediador sendo Jesus. E João capítulo 1, versículo 18 afirma assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Então está falando de Jesus novamente, sendo o intermediário, fazendo Deus conhecido entre os homens, e a palavra do próprio Jesus. E o próprio Jesus, ele confirma também essas declarações de João e a declaração de Paulo, com as seguintes palavras dirigidas aos fariseus da época. Estava reunido um grupo de fariseus religiosos do seu tempo, e em João capítulo 8, versículo 19, ele diz: vocês não conhecem nem a mim, nem ao meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Então, mais uma vez, a Bíblia deixando claro que o único mediador, ou seja, o intermediário entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Então, com isso, Jesus ele afirma em João 8,19 que ninguém poderia conhecer ao Pai sem conhecer a Ele, pois Ele é o único, além de único, perfeito mediador. Então, dentro dessa linha de pensamento aqui do único mediador, o apóstolo Pedro concordou com João e concordou com Paulo quando ele declarou para os sacerdotes e também para os capitães do templo e para os saduceus a seguinte palavra. Em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, ele diz: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, mais uma vez, a Bíblia afirmando novamente essa necessidade única de crer em Deus e Jesus Cristo sendo aí o intermediário que ele escolheu para que fôssemos salvos. Jesus Cristo confirma mais uma vez as palavras dos três apóstolos, que é o apóstolo João, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, já citados, dizendo em João 14, versículo 16: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu acho que de todas as palavras que a gente vem lendo aí, apesar da sua importância, uma das palavras mais importantes de quem conhece o Evangelho é essa palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E João capítulo 10, quando ele fala da parábola ali do bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, ele volta a repetir que ele é a porta. E quando Jesus diz eu sou a porta, para quem já leu a Bíblia e para quem conhece a ideia da Palestina, você vai perceber que acontece um fato interessante. O pastor que cuidava das ovelhas ali na ocasião, as ovelhas ficavam dentro de um círculo, e aquele círculo era feito de pedras, e as ovelhas ficavam dentro daquele círculo guardado de pedras, e não havia uma porta literal, como a gente tem nas casas hoje em dia, uma porta. Então o que o pastor fazia? O pastor, sendo cuidadoso, que João 10 diz eu sou o bom pastor, ele faz uma comparação dizendo do mercenário, do assalariado,
Que na verdade ali é alguém que é pago para cuidar da ovelha. O pastor cuida voluntariamente com amor. O assalariado está dizendo assim, como ele só ganha para cuidar das ovelhas, quando vê o lobo, então ele vai e foge e deixa as ovelhas. O exemplo do bom pastor que Jesus está dizendo diz, não, ao contrário, o bom pastor, ele conta todas as ovelhas no final do dia, e se tiver faltando uma, então a parábola ilustra o fato de que as 99 ficam em segurança e ele sai pelos valados buscando aquela ovelha que se dispersou. Voltando à ideia da porta, então o pastor naquela época literalmente se tornava a porta, porque o pastor dormia naquele vão que estava naquele círculo formado de pedras, o pastor deitava ali. Ou seja, nenhuma ovelha saía sem passar pelo pastor, e também chacais, hienas, o que colocava em perigo na ocasião as ovelhas também, passava para dentro sem passar pelo pastor. Então, quando nós falamos do único mediador entre Deus e os homens sendo Jesus, então nós temos essa segurança do bom pastor, que ele é tanto pastor que está disposto a dar a sua vida pelas suas ovelhas. Então por isso ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então não existe nenhum outro caminho que não seja passando por Jesus. Se não passar por Jesus, não há salvação. Então no Evangelho de Mateus, Jesus faz a declaração mais contundente a respeito de si mesmo como único mediador entre Deus e os homens. Mateus 11:27 diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então está mais uma vez aí a afirmação, para quem ainda está às vezes preso, né? Alguns amigos nossos ainda estão presos a algumas religiosidades, onde Deus não é o único intermediário. Acabam acreditando em outras pontes, né? E aqui ele está afirmando, só vão ser filhos aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então o Filho revela o Pai. Então nós temos hoje a crença em Jesus Cristo por meio da fé, e Cristo tem revelado a nós então o Pai. Então depois desses textos que são reveladores, qualquer um conclui que é mediador, que é aquele único que liga os homens a Deus, que Jesus é aquele único que revela o verdadeiro Deus, o único que mostra a sua verdadeira obra de Deus, o único que executa a vontade de Deus, a única porta para o Deus verdadeiro, o único que reconcilia o homem com Deus, pois ele é o único que faz propiciação pelos pecados dos homens diante de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 2. E 1 João capítulo 2, versículo 1 diz que ele é o único advogado diante de Deus para interceder também pelos perdidos quando nós pecamos. Então o que eu quero concluir? Alguém tem dúvida? Fala, eu ainda tenho dúvida se Jesus Cristo realmente é o único intermediário entre Deus e os homens. Então nós temos aí João capítulo 1, versículo 18, temos 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, João capítulo 8, versículo 19, Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, João capítulo 14, versículo 16, Mateus 11, 27, 1 João 2, 2 e 1 João capítulo 2, versículo 1, para poder refletir, fazer a sua leitura e chegar à conclusão que o único meio de chegar-se a Deus é através de Jesus. Então eu quero agradecer pela oportunidade de estar reunido com os nossos irmãos e poder dizer para alguém que vai nos ouvir também aí, que nós temos o desejo de que um dia você se reúna aí onde você estiver, em qualquer lugar, no nome de Jesus. Nós nos reunimos no nome de Jesus por meio de fé. Então é por meio da fé. Apesar de hoje em dia alguns ainda estarem buscando algum tipo de coisa palpável, né, para pensar na fé, nós continuamos acreditando o que diz Hebreus, que nós temos essa certeza. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, concluo dizendo que nós esperamos a volta de Jesus, a nos levar para estarmos todos juntos com Ele. Amém? Amém. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. Amém.